Salmo 37, de Davi. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. E a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele, e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela tua bondade, pelo teu amor, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale às nossas vidas e aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu quero conversar com você nessa noite. Eu quero conversar com você nessa noite sobre o seguinte tema: o que o Senhor pede de nós. E aí eu vou falar individualmente. O que o Senhor pede de você? Vou fazer mais de novo essa pergunta. O que o Senhor pede de você? O que o Senhor pede de você? Você já parou para pensar no que o Senhor pede de você? Amém? Já parou um pouco para perceber o que Deus pede da sua vida? E eu fico imaginando como é que você está aqui. Talvez você está assim, ó. Alguém disponível a doar. Ou talvez você está alguém assim. O Senhor pede alguma coisa de mim, admirada. Talvez você está assim, irritada. Eu não quero que ninguém peça nada de mim. Talvez você está triste. Está um pouco confusa. Está brincalhona. Talvez você está pensativa ou pensativo. O que o Senhor pede de você? Calvino, respondendo a essa pergunta, não propriamente dita essa pergunta, mas pensando nisso, ele diz que o Senhor requer de nós prontidão e sinceridade. E ele fez um desenho, uma mão e um coração, onde dizia pronto e sincero. Você está pronto para servir a Deus de todo o seu coração, com toda a alegria, para obedecer o chamado de Deus à sua vida? Você está pronto para se encontrar com Deus hoje, se assim for da sua santa vontade? Você está pronto?
mas tem de estar com o coração sincero. Não só com as mãos prontas, mas o coração sincero diante de Deus para falar a verdade. Sim, eu estou pronto. Ou dizer assim, não, eu não estou pronto. Eu preciso ser trabalhado, eu preciso ser lapidado. Eu não estou pronto. Eu preciso ser mudado, transformado. É verdade essa que todo mundo que Deus chama para algo tem de ter esse sentimento em sua vida e em seu coração de nunca estar pronto. Sempre precisar mais, se dar mais, buscar mais, se santificar-se. Cada vez mais e mais. Ler mais da palavra de Deus, orar mais, buscar mais, aprender mais de Deus. O salmista, ele fala algo extraordinário. Esse salmo inteiro tem mensagens belíssimas da palavra de Deus. E ele fala sempre sobre o ímpio e o justo, o caminho do ímpio, o caminho do justo. E ele fala que o caminho que o justo herdarão a terra, o justo será abençoado, o justo, o Senhor é com ele, o justo, ele está em prontidão para ouvir Deus, para obedecer a Deus, para guardar os princípios de Deus. Esse salmo é como se fosse um provérbio, fora do livro de Provérbios, escrito no livro dos Salmos, que mostra uma comparação entre justo e ímpio. Talvez para mostrar a diferença de um justo e de um ímpio. Mas é interessante que ele começa não falando bem do justo, mas repreendendo o justo. Repreendendo o justo porque o justo não estava vivendo segundo os parâmetros de Deus, segundo como o Senhor queria, segundo o que o Senhor pedia da vida do justo. E o versículo 1 diz, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha invejas dos que praticam a iniquidade. Então ele fala que o justo deve ter uma submissão à atuação do Espírito Santo, porque esse texto é ligado diretamente a Mateus 5:5, onde diz, bem-aventurados os mansos de espírito, que dele é o reino dos céus, porque eles herdarão a terra. Então esse texto fala sobre submissão à atuação do Espírito Santo em nossas vidas. E a repreensão é, não se irrite, não fique irado, porque o malfeitor prospera. Antes tenha a sua vida submissa à ação do Espírito Santo. Não fique irritado, não tenha invejas. A vontade de Deus é que todos os seus sentimentos, toda a sua vida possa ser controlado por Deus. O que o Senhor pede de você? Que você seja submisso ao Espírito Santo e seja controlado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz, não fique indignado com isso, porque os maus prosperam, porque o fim deles serão rápido, a vida deles serão curta, breve murcharão. Em contrapartida, o justo deve, em nome de Jesus, o justo deve buscar a Deus, buscar a direção de Deus e ser submisso à vontade de Deus inteiramente, para a glória do Senhor Jesus. O que o Senhor pede de nós? O Senhor pede de nós que confiamos nele. E quando você vê o versículo 3, você diz, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Sabe o que Deus quer? Que você o confie. Confie nele de todo o coração.
Mas você confia em Deus no momento de dificuldade? Ou você só fala assim, eu confio em Deus, e quando as coisas apertam, mas apertam mesmo, você fica extremamente desesperado. Você não sabe o que fazer. Ou você tem confiado? Confie em Deus. Sabe o que Deus pede de você? Que você confie nele. E eu não sei o que você tem passado, mas o que Deus pede é que você o confie. Confie em Deus, confie que Deus pode mudar, confie que Deus pode abençoar, confie que Deus pode transformar a vida, confie que o coração do homem está na mão de Deus, confie que Deus pode mudar todas as coisas, confie que Deus tem um poder para fazer coisas extraordinárias. Confie em Deus, confie em Deus. Irmãos, nós devemos aprender a confiar em Deus. E muitas vezes nós falamos muito sobre confiança, mas não confiamos em Deus como devia. Não confiamos em Deus como era para ser, da forma que deveria ser. Muitas vezes não confiamos. Alimente-se da verdade de Deus revelada na sua santa palavra. Leia a palavra de Deus diuturnamente. Medite nesses princípios do Senhor. Em nome de Jesus. Se você não tiver tempo de ler, ouça a palavra de Deus. Cid Moreira com aquela voz linda falando. É bom demais. Porque a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Então alimente-se de Deus, da verdade de Deus. Sinta prazer em ler a verdade, a palavra de Deus, que é alimento espiritual para a minha vida e para a sua vida. Faço bem sem olhar a quem é, sem olhar se é crente, se não é. Pode ser espírito ou macumbeiro, o que for, precisa do seu auxílio, ajude. Faço bem, com amor, com alegria, como se fosse para Deus. Sirva de todo o seu coração. Tenha sempre prontidão e sinceridade no seu coração e na sua vida. Deus quer que você confie nele. Você tem confiado em Deus? Deus quer que você confie nele. Sabe por quê? Porque Deus você pode contar. Porque Deus ele não tarda e nem falha. Porque Deus agirá segundo a sua santa vontade, no seu santo momento, no momento exato. Confie em Deus. Mas o salmista fala mais algo que devemos saber a respeito do que Deus pede de nós. E o versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfarás os desejos do teu coração. Então o texto dá um segredo para isso. O texto diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfarás o desejo do teu coração. Sabe o que Deus pede de você? Que você o obedeça, que você o agrade, porque a forma que temos de agradar a Deus é obedecendo aos princípios de Deus. Ou não é? Você que é pai, quando você manda o seu filho fazer alguma coisa, e ele faz, até melhor, você fica feliz. Agora, se o seu filho for um desobediente, você fica irritado. E talvez você está aqui nessa condição de filho de desobediente. Eu quero te contar uma historinha que Jesus Cristo falou. O Senhor Jesus, contando uma parábola, ele disse assim: tinha um pai que tinha 2 filhos. O pai chegou para o filho mais velho e disse assim: meu filho, vá molhar a vinha. E o filho disse assim: pai, eu vou molhar a vinha. E não foi nada. Quando o pai saiu, ele disse: não vou molhar nada não, deixa quieto.
Aí o pai chegou para o filho mais moço, um menino assim bonito como esse aí, e disse: meu filho. Aí o outro já disse: eu disse de cá, você é bonito também. Aí meu filho vai molhar a vinha. Ele imaginava que o seu filho mais velho estava, seu irmão está lá molhando a vinha, vai molhar a vinha. E o filho mais moço disse: eu não vou molhar a vinha. E o pai se entristeceu. E o filho mais moço viu que o pai ficou triste. E resolveu molhar a vinha. Ele foi e molhou a vinha. O Senhor Jesus contou essa história e disse assim: qual dos dois agradou mais o pai? O primeiro que disse que ia e não foi? Ou o segundo que disse que não ia e foi? E todo mundo disse o segundo. Agradou mais o pai o segundo, porque se arrependeu e foi. Então eu não sei qual é a sua condição, mas eu tenho certeza de uma coisa: se você resolver confessar a Deus os seus pecados e dizer: Senhor, eu tenho vivido em desobediência, mas a partir de hoje eu quero ser obediente ao Senhor, eu quero agradar o Senhor, certamente Deus irá satisfazer os desejos do teu coração. Mas é algo sincero, verdadeiro, que não só de palavra, mas de fato, onde há verdadeira transformação, mudança, arrependimento, de verdade. Não de palavras como alguém que confessa os seus pecados e acabou de orar, já volta a pecar. A palavra de Deus diz: o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Você quer, em nome de Jesus, agradar a Deus? Obedeça. Você quer realização dos seus sonhos? Falhou? Você quer a realização dos seus sonhos? Obedeça a Deus. Agrada-te do Senhor. A forma que você tem de agradar a Deus é obedecendo ao Senhor. Tem gente que pensa que agrada a Deus dando muito dinheiro. De vez em quando um artista. Acontece isso muito nos Estados Unidos. Não sei, no Brasil também. No Brasil não é a igreja, mas a instituição de caridade. Alguém diz: eu já ganhei muito, eu vou separar um tanto bom e vou dar uma instituição de caridade. Porque quem sabe Deus se agrada de mim. Porque Deus se agrada de um espírito voluntário. Deus se agrada de quem serve a Ele com alegria. Deus se agrada de quem não faz barganha com Deus. Deus se agrada quem serve de coração, quem oferta de coração, quem dá com amor, em obediência à santa palavra de Deus, que nos ensina: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Deus se agrada, é de fidelidade, é obediência aos princípios de Deus. Você quer ser abençoado? Agrade a Deus, obedeça a Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E o que o irmão disse, que 100% essa palavra não falha. E é verdade. Porque a palavra de Deus não falha. Se eu falar de mim mesmo, falha. Mas a palavra de Deus aqui, diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que o Senhor pede de nós? Sabe, o Senhor pede de você que você entregue o teu caminho a Ele. Sabe por que muitas pessoas têm depressão? Você sabe? Eu estou dizendo, não estou afirmando que o crente não pode ter depressão. Não é isso. Eu estou dizendo assim: sabe por que muitas pessoas têm depressão? Porque elas não entregam a Deus determinada área da sua vida. E porque elas não entregam a Deus determinada área das suas vidas, e elas não conseguem resolver a situação de vida da qual ela tem vivido e passado, aí fica deprimido, porque não consegue
fica ansioso, fica angustiado, porque não consegue resolver, porque não tem uma predisposição de entregar a Deus toda a sua vida, todo o seu coração, todos os seus traumas, todos os seus anseios, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todos os seus filhos. Meus amados irmãos, entregue a Deus o teu caminho, e o mais Ele fará. Sabe, você muitas vezes tem pensado em algumas coisas, mas quando você entrega a Deus o seu caminho, Deus faz muito mais do que você pensa, pelo poder que opera em nós, através do Senhor Jesus Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará sobressair a tua justiça, como o sol no seu maior esplendor, ao meio-dia. Deus fará isso em sua vida, em sua família. Deus vai fazer, mas é necessário entregar. E tem muita gente que entrega a Deus parte da sua vida, mas não entrega a Deus tudo. Tudo. Todas as áreas, todas as esferas da sua vida. É necessário entregar. E só entrega a Deus quem confia em Deus. Só entrega a sua vida a Deus de forma sincera quem confia em Deus. Você confia em Deus? Então, o que Deus quer de nós? Deus quer de nós que você descanse no Senhor. Versículo 7 desse texto, dessa exposição bíblica, diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Sabe o que é descansar em Deus? É você orar e acalmar o seu coração. Porque isso também é confiança, isso também é entrega, isso também agrada a Deus. Sabe o que é descansar? Você está passando uma tribulação terrível e você ora ao Senhor. Quando acaba de orar, as coisas pioram. E você diz bem assim: Deus, eu já entreguei a Ti. Agora é com o Senhor. Pronto. Isso é descansar, irmãos. Isso é descansar. Mas tem gente que ora ao Senhor, coloca a dificuldade diante de Deus. Aí quando surge uma tribulação, uma dificuldade, a pessoa fica inquieta, nervosa, angustiada, deprimida, sem saber o que fazer, irritada. E Deus não se agrada disso. Um outro salmo diz: como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança, o salmista diz, é minha alma para contigo. Descansar em Deus é algo que muita gente não consegue fazer, mas é algo que Deus deseja que você faça. O que o Senhor pede de você. O que o Senhor pede de você? O Senhor pede que você seja controlado, todos os seus desejos, todas as suas emoções, pelo Espírito Santo, em submissão ao Espírito Santo, em confiança em Deus. Deus quer que você agrade a Deus obedecendo. Deus quer que você entregue o seu caminho ao Senhor. Deus quer que você descanse nele. Descanse em Deus. E esse texto finaliza com a expressão melhor que o salmista encontrou para falar sobre a graça de Deus. Ele termina assim, versículo 38. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda, os livra dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio.
A maior expressão de graça que o salmista achou foi dizer: o Senhor é a salvação. É no Senhor, o Senhor é a minha fortaleza no momento de tribulação, de perseguição, de angústia, de dor. O Senhor salva, o Senhor livra. E no Senhor eu encontro refúgio. Meus irmãos, eu quero te dizer que a maior expressão da graça de Deus é que tudo que Deus te pede, você pode contar com o auxílio do Senhor Jesus Cristo, com o auxílio do Espírito Santo. Você pode confiar e se refugiar no Senhor Jesus. Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você pode entender que Jesus Cristo é a salvação, porque o texto diz: em nenhum outro nome dado pelos homens importa que sejamos salvos. Só no nome de Jesus. E você pode encontrar em Jesus salvação, libertação, alegria, segurança, fortaleza. Então, em nome de Jesus, desfrute da submissão do Espírito Santo. Confie no Senhor, obedeça ao Senhor, em nome de Jesus. Entregue o seu caminho ao Senhor e descanse em Deus, porque Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação. É poderoso para curar, para libertar, para salvar, para restaurar as famílias, para transformar a sua vida. Ele tem poder. Descanse no Senhor, em nome de Jesus. Amém.